Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do Refletindo Todo em Partes. Esse é o episódio 6 e felizmente eu não fiquei aqui 3 a 4 meses para poder liberar o próximo episódio, né? Da última vez a gente ficou um tempo aí sem se falar e dessa vez eu estou divulgando um novo episódio com intervalo de 2 dias. Então veja que frequência e consistência não é o meu forte, não tem sido forte dessa série, mas a gente chega lá. Mas o motivo de eu estar gravando esse sexto episódio com um intervalo tão curto de tempo é porque, na verdade, é uma continuação daquilo que a gente vinha discutindo no quinto episódio, cujo tema central havia sido não seja um tirano, ou como não ser um tirano. E foi uma discussão muito interessante e que, no final, eu prometi a vocês de gravar uma segunda parte para ajudar aí todos nós, né? E todas as pessoas que enfrentam essa dificuldade no dia a dia, a como lidar com pessoas que são tirânicas, né? Ou como lidar com situações em que as instituições, organizações que elas se encontram, seja uma família, seja um próprio país, né? De repente você está vivendo uma ditadura na Coreia do Norte. Acho improvável que alguém fale português na Coreia do Norte vai chegar nesse vídeo, mas qualquer situação de tirania, então como lidar com isso? Antes da gente começar nesse tópico, vamos tentar resgatar o que a gente discutiu no tópico anterior, no vídeo anterior. No episódio 5 nós discutimos características, né, de organizações e de comando, e de formas de exercer governança, comando e poder e autoridade. Falamos de cadeias centralizadas, né, e com hierarquias muito bem definidas, cadeias de comando e controle, coordenação, decisões top-down, que é uma característica típica de instituições, por exemplo, militares ou de instituições mais tradicionais, né? E isso não é algo necessariamente ruim e também não é algo necessariamente bom, depende muito do contexto. Funciona, né? A gente sabe que instituições dirigidas com princípios éticos, com boa capacidade de coordenação, com todos ali unidos em prol de um único objetivo, uma única visão, missão, valores, as coisas não requerem uso de força, as coisas dão certo, a engrenagem se move por conta própria, né? sem a necessidade do uso excessivo de força. Foi isso que a gente afirmou da última vez, né? E quando a gente fala então de tirania, esse contexto está muito mais ligado à postura, né, dos tomadores de decisão, dos líderes em posições de poder dentro dessas organizações, do que qualquer outra coisa, do que a própria estrutura da organização em si. E aí, paradoxalmente, no último vídeo a gente deixou até um link lá embaixo para um essay que foi publicado na década de 70, prevendo situações que hoje parecem se comprovarem empiricamente, observacionalmente na prática, principalmente em algumas iniciativas do Silicon Valley, da nova economia digital descentralizada. Esse essay publicado na década de 70 discorre sobre líderes perniciosos que emergem em estruturas hierárquicas não formalizadas. Então, muitas vezes, quando a hierarquia não está bem definida, quando o fórum e os mecanismos para a tomada de decisão não estão bem definidos e formalizados, é muito difícil de enxergar a visibilidade da dinâmica de poder nessas instituições, nessas organizações, e muitas vezes isso é feito de forma escondida, sem muita clareza dos atores envolvidos, dos principais, digamos, tomadores de decisão, né? Das redes de influência e tudo mais. Então, isso havia sido uma crítica a movimentos feministas na década de 70. Eu não quero entrar aqui em debates políticos, né? Não é a minha intenção. Subscrevam-me aí a luta, né, das mulheres e de todas as minorias por igualdade, né, e reconhecimento por mais espaço, por mais liberdade de escolha e igualdade de oportunidades, mas isso é uma outra história. O fato é que esse SEI nasceu desse contexto e é uma coisa que realmente eu já observei na prática, na minha vida.
não vou citar aqui lugares e tal que eu já passei, mas havia um lugar, ou pelo menos 2 lugares na minha vida, não vou dizer nem se na vida acadêmica ou profissional, mas 2 lugares por onde eu já passei, 2 situações em que houve uma coordenação de trabalhos e a hierarquia não era muito bem definida, as coisas eram muito auto-organizáveis e que existia um struggle for power, né? Justamente porque na falta de uma missão, um propósito claro, né, que seja herdado da organização de uma estrutura bem definida, né, pode existir em algumas situações uma verdadeira guerra, né, por definição de direcionamentos, visão. E eu já presenciei a emergência de pequenos tiranos aí na minha vida acadêmica e profissional, em algumas situações. Pessoas realmente muito inflexíveis, que usaram excessivamente a força, que não tinham a capacidade de escutar os demais, que não tinham habilidades nenhuma de escutativa e nem de negociação, que se ofendiam facilmente com críticas sobre uma visão já pré-estabelecida e já arraigada. Então, se você está passando por uma situação dessa, eu estou aqui para tentar lhe ajudar, né, com a minha experiência. Mas vamos lá, esse é o contexto, tá? E começando então agora a discorrer sobre como lidar com situações desse tipo ou com pessoas desse tipo, né? Primeiro vamos resgatar também o contexto do que a gente afirmou sobre a figura do tirano. Bom, em resumo, a gente afirmou que o tirano geralmente é uma pessoa muito impaciente, né? Uma pessoa, eu acabei de falar, né, fechada, não escuta muitas pessoas, mas a impaciência é uma característica importante, né? É uma pessoa que, em geral, não consegue lidar muito bem com frustrações, não consegue ser contrariada e desafiada, principalmente em público, principalmente se essa pessoa perceber ou avaliar que a autoimagem dela está sendo prejudicada, ou a reputação, ou a visão que ela tem de si mesma de um líder competente, né, que tem todas as respostas. Então são pessoas que têm muita dificuldade de admitir que não sabem alguns preceitos, né, e enfim, são pessoas que precisam, portanto, fazer um preparo muito grande antes de entrar em reuniões, onde decisões importantes vão ser tomadas. Elas geralmente gostam de estar muito bem munidas de informação, de conhecimento, de preparo, porque ali é a sua raiz, é a sua segurança, né? E aí, em geral, a partir desse ponto de estabilidade, de reputação, elas tentam impor e proteger a visão já pré-estabelecida, e todas as conversas muitas vezes que ocorrem, às vezes até na tentativa de criar um clima um pouco até mais agradável e participativo, muitas vezes são mais pro forma do que, de fato, conversas que vão fazer a diferença no processo de tomada de decisão, né? Então, o processo de tomada de decisão não é colaborativo, não é coletivo, não é consensual, em geral buscando o buy-in e o consentimento de algumas figuras-chave, que uma vez convertidas vão convertendo o outro, e aí por peer pressure, por pressão do grupo, de repente todo mundo chega ali, ou pelo menos a maioria, naquela decisão, e as pessoas que não concordam ou que enxergam falhas em um determinado curso de ação acabam ficando intimidadas com aquilo. Então existe essas situações de invisibilidade, dependendo da figura do líder tirânico. Se é uma pessoa que tem menos controle emocional ou mais controle emocional, a pessoa pode fazer isso com mais força e violência explícita, ou fazer isso de uma forma muito habilidosa, né, se aproveitando da posição que ela já tem, para que tudo se alinhe na forma como ela já tinha delineado previamente, ok? Dado esse preâmbulo, vamos falar então como lidar com pessoas tirânicas, né? Em primeiro lugar, eu já tinha dito no vídeo anterior, tente, sem sombra de dúvidas, sair de qualquer tipo de relação com pessoas ou instituições tirânicas, se essa relação ela já se degenerar para uma situação de inflexibilidade completa e total, ao ponto da pessoa se sentir tão ameaçada quando confrontada, né, ou quando contrariada, ou quando é apontada uma contradição, ao ponto de agir ou reagir de forma violenta ou agressiva, né?
Isso é extremamente danoso, e se você tiver opção, se não for um laço aí consanguíneo, né, e mesmo às vezes sendo um lado consanguíneo, considere realmente se afastar, nem que seja temporariamente, da situação da pessoa, porque de fato é necessário, para lidar com uma pessoa que tende à tirania, um mínimo de abertura, né? Um mínimo de possibilidade de você poder negociar algo. Em segundo lugar, eu creio que parece óbvio, mas tente, se possível, se for algo evitável, tente sequer entrar e começar uma relação em uma instituição ou com uma pessoa tirânica, né? Muitas vezes há sinais ali no início da relação, antes de um contrato ser estabelecido, antes de você ter um comprometimento mesmo de seguir adiante com um commitment, de sinais claros de que aquilo não vai dar muito certo. Então, muitas vezes essa impaciência, né, ela está muito latente, ela está muito visível na forma de lidar, de se relacionar da pessoa para com você. Muitas vezes, se você perceber que tudo que você fala, a pessoa fala por cima, ou não retoma as coisas que você falou, ou pior, né, há sinais piores, como por exemplo o roubo de crédito, né, ou, às vezes você deu uma ideia solta e de repente você vê minutos depois a pessoa falando ou retomando essa ideia, ou mesmo redescobrindo essa ideia como se tivesse sido ela, né, desconsiderando que você deu uma contribuição importante, foi participante dessa construção. Enfim, tem vários sinais claros aí que você pode monitorar, né, de uma relação tirânica, que são indicativos e que podem te dar aí a confiança suficiente para nem começar a relação em primeiro lugar. Agora, o que fazer se é algo que você não chegou ainda numa situação, né, muito crítica, você ainda vê uma abertura, mas a pessoa realmente tem usado aí de muita força, né, e imposto muitas vezes sem necessidade, que a gente já falou de algumas situações em que talvez, né, em alguns contextos é completamente aceitável. Às vezes, em uma hierarquia de competência, né, se a pessoa que está no comando, ela de fato é que tem mais conhecimento, e o conhecimento dela realmente é autoritativo, isso não tem problema nenhum. Às vezes existem situações, né? Então, por exemplo, vamos pegar um caso aí de uma decisão rápida que tem que ser tomada, uma decisão de emergência na rua. Vamos supor, vamos pegar o exemplo ali do atentado, né, que é um exemplo horrível, do atentado ali da Maratona de Boston em 2013, né, um atentado à bomba. Então, se pessoas ali que estavam ao redor, né, paramédicos ou profissionais de saúde, poxa, é uma situação de crise, é uma situação que eles talvez nem anteciparam, ou jamais poderiam imaginar que algo dessa magnitude iria acontecer durante o evento, mas enfim, então vai necessitar de uma auto-organização ali, mas é fácil identificar as pessoas que têm mais experiência e competência para lidar com a situação, e elas devem realmente impor mesmo, né, alguns direcionamentos. Olha, pessoal, vamos se afastar, se afasta, sai daqui. E às vezes o uso de força é super justificável, necessário, e é exatamente o que deve ser feito, né? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer isso. Agora, em segundo lugar, se é algo que é desnecessário, então que situações seria desnecessário? Como eu já falei no vídeo anterior, situações em que os objetivos não estão muito claramente bem definidos, existem N opções de curso de ações, né? Todos estão ainda tentando encontrar o melhor curso de ação para resolver um problema, e a ideia é tentar fazer isso de forma colaborativa, mas às vezes tem um membro ali do grupo, né, que destoa desse espírito colaborativo, está muito inflexível e quer ali um tempo, uma reunião de 1 hora, por exemplo, a pessoa quer falar, né, 40 minutos, só ela, dar um show e falar só sobre a visão dela. Então, essas situações trazem realmente um desequilíbrio, e são situações que você deve tentar lidar. E aí, uma dica que eu dou é você tentar realmente confrontar a pessoa. Se a pessoa tem essa personalidade dominadora, fala o tempo todo, interrompe os outros, não deixa as outras pessoas falarem, tem esses maus comportamentos que eu citei, o primeiro passo é certamente confrontá-la. O primeiro passo é, por exemplo, não deixar ela interromper você quando você está falando. Então, e isso existem técnicas, né, que você pode usar para fazer. Eu, em particular, quando isso acontece, e já aconteceu várias vezes, né? E às vezes, olha, deixando bem claro, pessoal, quando isso acontece não quer dizer que a outra pessoa que está fazendo isso é um tirano, né? Às vezes isso acontece em N situações, mas, por exemplo, 2 técnicas que eu uso. A primeira é tentar ignorar. Então a pessoa tenta me interromper, eu continuo falando,
ignorando, como se eu não estivesse escutando a pessoa tentando me interromper, principalmente quando eu percebo que é um mau comportamento, ou que a pessoa está agitada, ou que a pessoa quer tá ansiosa ali e não tá me deixando falar para colocar meu ponto. Então eu permaneço falando no mesmo tom de voz, calmamente. Geralmente dá certo, geralmente a pessoa fica até constrangida e para de falar, e você, portanto, conquistou aquele espaço para poder colocar a sua visão para a pessoa e perante o grupo. Isso é mais importante fazer quando é uma situação perante realmente o grupo. Se é uma discussão 2 a 2, em geral isso não é muito recomendado. Mas até a própria situação de peer pressure ali vai regular a situação e o grupo vai te dar razão, uma linguagem não verbal ali, se for uma reunião presencial, as pessoas vão olhar meio atravessado para quem tentou lhe interromper, a pessoa vai se sentir constrangida e a situação se autorregula, né? Se for uma situação remota, você não vai ter esse benefício dessa questão da linguagem corporal e desse peer pressure do grupo, principalmente quando as pessoas não estão com a câmera ligada, mas ainda assim funciona e já aconteceu comigo, né? A segunda técnica que eu recomendo, né, muitas vezes você simplesmente interromper abruptamente no meio da frase o que é que você estava falando e fazer uma cara meio de choque, assim, sabe? Então, de repente, digamos que eu estou falando isso daqui e alguém me interrompe nessa parte, eu tenho várias outras coisas para... É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Então você interrompe abruptamente em geral, eu acho que a primeira técnica é mais efetiva, até é o que eu geralmente uso mais, mas a segunda técnica, em geral, se é algo que está te incomodando muito, que você quer sinalizar para a pessoa e para o grupo que a pessoa está passando do limite, muitas vezes funciona. Então, é uma segunda dica que eu dou para a situação específica de ser interrompido. Bom, para a situação específica de tentar debater entre A e B quais as duas opções são as melhores, não tem outra alternativa senão tentar um espaço de negociação, um espaço de conversa, né? Então, pelo tirano muitas vezes ser uma pessoa de julgamento ou de pré-julgamento rápido, então ela estabeleceu de antemão a premissa que, olha, a minha opção aqui, o meu curso de ação, digamos A, é melhor do que o curso de ação B. Não importa o que você diga, não importa o que você me fala, eu acredito nisso e você vai ter que me provar o contrário. Então muitas vezes o desafio imposto pelo tirano, de uma forma até desproporcional, violenta, é o que fica implícito. Não é que a pessoa vai ter esse diálogo na hora, mas para todos os efeitos é isso que está acontecendo. E olhe lá, e olha que se a situação for essa mesmo, você ainda está no lucro, né? Porque o adendo ali, até que você me prove o contrário, pelo menos denota um mínimo de abertura, um mínimo de racionalidade para a atualização das crenças diante de evidências ou de argumentos ou contra-argumentos que o grupo, né, seja capaz de delinear. Então, quando você tem essa abertura, obviamente você tem que partir para fatos, dados e usar todo o seu poderio intelectual de conhecimento, né? Então, acho que analogias funcionam muito bem, tá? Porque muitas vezes a pessoa tem premissas já pré-estabelecidas sobre o porquê a situação A é melhor do que a situação B. Nesse terreno onde as premissas estão estabelecidas, e se você quiser observar que existem contradições ou que na verdade essas premissas são falsas, eu acho que uma coisa que funciona muito bem é no uso de analogias, né? Porque aí você muda a perspectiva, você muda a linguagem, você muda o frame mental, e analogias têm justamente essa característica de permitir que as pessoas visualizem situações. Então, poxa, você está falando, sei lá, de um spray aqui de álcool que vai desinfectar algo que isso é importante para prevenir o coronavírus, a pessoa vai dizer que não acredita nisso, que isso não previne nada, que basta ela lavar as mãos e que o risco vai ser o mesmo, né? Então, não sei, eu não sou geralmente muito bom em inventar analogias em tempo real,
Mas aí você poderia ter alguma analogia, sei lá, pensa numa situação, numa floresta. Imagina que dois animais estão numa floresta e existe um predador, um dos predadores é uma cobra, o outro predador é uma águia, e a cobra ela pode estar ali enrolada na árvore, pode pular em você. A águia ela vai também, é uma ameaça que também da mesma forma vem de cima, mas a estratégia que ela vai usar para tentar lhe abocanhar é outra. Então, enfim, para tentar mostrar que tanto spray quanto lavar as mãos é um remédio aí, uma prevenção para o mesmo problema, mas que elas são estratégias distintas e complementares, porque as ameaças são, muito embora tenham um tronco comum, elas são diferenciadas, né? O álcool é interessante para a parte aí de superfícies, né? Para você desinfectar, e caso você venha tocar nessas superfícies, esqueça, né, e leve a mão no rosto, você evitar esse risco, né, e esse é um tipo de risco que não pode ser evitado simplesmente lavando as mãos. Então, cara, estou tentando fazer um contorcionismo mental aqui para inventar uma analogia, mas em geral esse tipo de coisa ajuda a dar clareza, ajuda porque a analogia ela estabelece premissas, uma linguagem, framework visual, mental comum, que se a pessoa concordar com os elementos e com o raciocínio nesse outro frame mental, a probabilidade de quando você fazer a projeção no framework mental que ela já está acostumada a trabalhar do problema que ela colocou, e essa transição poder vir herdando, né, as mesmas conclusões e concordância e pontos comuns que você conseguiu estabelecer para o seu interlocutor, isso lhe coloca em enorme vantagem, né? Ou pelo menos se não em vantagem, uma situação muito melhor do que a situação anterior. Então é uma outra dica que eu daria. Além das analogias, eu creio que é muito importante, e aí eu acho que eu não estou no campo tanto tático, eu estou no campo mais estratégico, você realmente deixar sempre muito claro que você não vai, isso é verdade para qualquer negociação, que você não vai aceitar qualquer coisa que não seja um ponto de equilíbrio, né? E aí o ponto de equilíbrio não necessariamente vai ser uma equidade entre as partes, né? Dependendo da situação que você esteja passando, a equidade não é possível porque não é como o mundo funciona, né? Muitas vezes existem situações em que a parte que cabe a cada um tem que ser distribuída de forma proporcional ao esforço, proporcional ao valor gerado, não importa, né? Mas muitas vezes você tem que realmente mostrar para a pessoa que existe um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio se justifica pelos fatores X, Y e Z, e você não vai aceitar nada menos do que isso. Quando você deixa claro o objetivo, o que é que você está tentando alcançar, isso muitas vezes gera uma situação de um pouco mais de receptividade e abertura da outra parte, porque muitas vezes o tirano, principalmente quando é uma pessoa emocionalmente instável, né, qualquer confrontamento ela pode interpretar como uma situação de tudo ou nada. Então, poxa, essa pessoa está me confrontando, então ela está dizendo que ela não gosta de nenhum dos elementos da situação A e ela quer jogar tudo isso fora para implementar uma situação B que deve ser completamente distinta e completamente 100% diferente da situação A. Então, estabelecer o que é comum entre a situação B e entre a situação A, e dentro do que é comum, tentar estabelecer as taxas, os pontos de equilíbrio do que você gostaria de chegar, né, num consenso, é super importante para deixar o tirano um pouco mais calmo, mais consciente de que o seu confrontamento ou questionamento não é uma ameaça tão séria ou tão grande, porque do contrário, a pessoa vai tender a permanecer realmente muito fechada. Então é isso, pessoal. Eu dei aí algumas dicas, né, de como lidar com essas situações. A base de tudo é sempre a negociação, é sempre a confiança, é sempre
não ter medo, né? Como já diria o mestre Yoda de Star Wars, o medo leva à raiva, a raiva leva o ódio, e o ódio leva a sofrimento desnecessário, né? E sofrimento é algo nobre, mas o sofrimento desnecessário, de fato, é algo que não faz bem para ninguém. Então, se você está necessariamente sofrendo nas mãos de um tirano, eu acho que a principal dica para finalizar aqui esse 6º episódio que eu te dou não se torne igual ao tirano ao tentar resolver o problema. Então, evite a raiva, evite o descontrole, evite o ódio, porque isso só vai, né, criar uma situação de um jogo de soma zero, em que há sempre claramente um vencedor e um perdedor. E na vida, uma coisa que eu tenho aprendido é que a vida, no geral, quase nada é um jogo de soma zero em sua essência. Muitas vezes é como a gente interpreta, é como nossas emoções nos levam e nos induzem a, mas muitas vezes a maioria das situações são situações de ganha-ganha. E a habilidade de encontrar esses pontos comuns, essas comunalidades, e de resolver conflitos, né, por meio de uma postura confiante, de uma postura ponderada, de uma postura serena, mas ao mesmo tempo de uma postura combativa no bom sentido, mostrando que a sua posição tem valor, a sua vida tem valor, né, e o seu conhecimento tem valor e que você tem muito a agregar e a contribuir, muitas vezes o que vai fazer diferença nessas situações, tá bom? Então, agradeço a paciência de todos. Em breve nós divulgaremos o 7º episódio da série Refletindo Todo em partes, e espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham qualquer questionamento, põe aqui no seu comentário, dá o like, se inscreve no canal, né? E boa noite a todos.